Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, o seguinte: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão falou a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, porém não é rico para com Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa passagem bíblica aqui, Jesus, de forma muito sensata, muito sábia, reprova a avareza. Aliás, a avareza ou ganância é um tema muito recorrente nas Escrituras, pois é uma questão que afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas também. Nessa passagem bíblica, Jesus se depara com um homem que, ao pedir a sua intervenção, no sentido de dividir a herança com seu irmão, ele revela a sua luta com a avareza. A resposta de Jesus àquele jovem, ou não sei se já era adulto, a Bíblia não fala. O certo é que a resposta a esse homem vai além de uma simples correção. Jesus, na verdade, utiliza a oportunidade para ensinar a todos sobre a natureza enganosa das riquezas e sobre a insensatez de viver em busca de bens materiais, ignorando as questões eternas. Pois é, nesse texto, Jesus recrimina a avareza e revela um princípio extremamente profundo. A vida não consiste na abundância dos bens materiais. Ao estudar essa passagem bíblica, nós somos confrontados com questões muito sérias sobre as nossas próprias prioridades na vida e sobre o verdadeiro significado da vida. Estamos acumulando riquezas ou estamos enriquecendo diante de Deus? Eis a questão. Essa passagem começa com um pedido aparentemente despretensioso, um pedido aparentemente simples, mas que revela um coração imerso na avareza. O versículo 13 diz: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão falou a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Aqui vemos um homem que, diante de Jesus, busca uma solução para uma disputa familiar, um litígio relacionado à herança. A herança, naquele contexto, era uma questão muito importante, pois representava a segurança, a estabilidade financeira e, principalmente, o status social. Porém, ao pedir a intervenção de Jesus, aquele homem demonstrou que a sua prioridade não é a reconciliação ou a paz com o seu irmão, mas o ganho material. Esse pedido que este homem faz a Jesus, aparentemente legítimo, não é isolado.
Muitas vezes nós também estamos buscando o auxílio de Deus ou de outras pessoas, mas nossos interesses estão voltados para as questões materiais e egoístas. Ou seja, estamos pleiteando algo que irá beneficiar unicamente a nós. Quantas vezes não agimos assim também? Esse homem não estava interessado em sabedoria ou em justiça divina, mas ele queria simplesmente garantir a sua parte na herança. Ele estava pensando na sua estabilidade financeira, no seu status social. Isso nos ensina algo muito importante. Frequentemente as nossas motivações para nos aproximarmos de Deus ou pedir a sua intervenção são mais egoístas do que espirituais. E trazendo assim uma aplicação prática para as nossas vidas. Será que nossas orações, nossos pedidos a Deus estão sendo motivados pela busca de seu reino e de sua justiça, ou estão focadas na nossa própria ganância, na nossa avareza, pensando egoisticamente em nós só? Como isso tem impactado nossa vida espiritual? Mas Jesus chega e responde ao pedido daquele homem de forma direta, mas cheia de profundidade. Jesus lhe respondeu, verso 14: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Aqui Jesus nos ensina que o seu papel não é ser um juiz para resolver disputas ou litígios materiais, mas o Salvador que vem para tratar das questões espirituais. Jesus redireciona o foco para a verdadeira missão dele, ou seja, chamar as pessoas ao arrependimento e à reconciliação com Deus, não para arbitrar questões temporais, passageiras, terrenas. Essa resposta é muito reveladora. Jesus não está dizendo que as questões materiais não são importantes, porque são, mas que elas não devem ser a prioridade de nossas vidas. Não deve ser o foco principal de nossas vidas. A vida não se resume a disputas por bens materiais. Ele estava convidando aquele homem e todos nós ao redor a refletirem sobre as questões mais profundas da vida. O que realmente importa diante de Deus? Como nós temos tratado as questões materiais em nossas vidas? Estamos como Jesus, dando maior ênfase às questões espirituais, ou estamos buscando primeiro as coisas terrenas? Em que áreas da nossa vida nós temos colocado mais focado como objetivo principal? Jesus diz em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão graciosamente acrescentadas. Em seguida, Jesus faz uma advertência no versículo 15, que é extremamente impactante. Então lhes recomendou Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Que frase impactante! Jesus nos alerta de maneira clara e enfática sobre o perigo da avareza. A palavra que ele usa aqui, tende cuidado ou acautelai-vos, significa que devemos estar em guarda, vigilantes contra esse mal. A avareza, a busca incessante por mais riquezas e posses, pode nos cegar espiritualmente e desviar o nosso foco da verdadeira vida, daquilo que de fato é importante, aquilo que tem um valor maior. Jesus nos diz algo crucial: a vida de qualquer um de nós não consiste na abundância dos bens que possui. Isso nos faz refletir sobre a maneira como a sociedade atual define o sucesso. A sociedade atual define o sucesso como alguém que tem muito dinheiro, muitas posses, status social, poder político.
No entanto, Jesus chega e redefine o que é uma vida bem-sucedida, uma vida vitoriosa. Ele nos ensina que a vida não é medida pela quantidade de bens materiais, mas pela qualidade da nossa relação com Deus e com os nossos irmãos. Isso faz toda a diferença. A busca desenfreada por riquezas e status está influenciando a forma como nós vemos a vida. Precisamos refletir nisso. Estamos, de alguma forma, medindo o nosso valor com base naquilo que nós possuímos, assim como o mundo faz? Como Jesus define o verdadeiro valor da vida em contraste com as definições do mundo? Há um contraste gritante. O mundo avalia como bem-sucedido aquele que conquista muito. Jesus não. Para ilustrar a lição sobre a avareza, Jesus conta a parábola do rico insensato. E no versículo 16 ele diz: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. O homem, ao ver a sua grande colheita, tomou uma decisão de construir celeiros maiores para armazenar toda a sua riqueza. No versículo 19, Jesus disse que então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Este homem aqui fez uma conferência de si para si mesmo: o que farei? Vou ter muitos bens agora. No entanto, a parábola toma um rumo inesperado. No versículo 20, Jesus diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O homem que passou a vida acumulando riquezas, agora se vê confrontado pela brevidade da vida. Ele fazia projetos a longo prazo: alma, regala-te, porque tens bens para muitos anos. E Deus disse que aquela noite pediria a sua alma. Confiança estava nas suas posses, mas ele não sabia que a sua vida se acabaria naquela noite. Jesus então conclui no versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, porém não é rico para com Deus. Essa parábola nos ensina sobre a insensatez de colocar a nossa confiança em coisas temporais, como as riquezas materiais. Este homem rico aqui confiava que os seus bens lhe garantiriam segurança e estabilidade e descanso para muitos anos, mas ele foi surpreendido pela morte. Jesus aqui está nos advertindo que a verdadeira riqueza não é medida em termos materiais, mas sim em nossa relação com Deus e em nossa disposição de viver em obediência ao Senhor. Aliás, quais têm sido as riquezas que nós temos procurado acumular em nossas vidas? Será que não estamos também enredados por esta tendência secular? Estamos como o rico insensato, depositando a nossa confiança em coisas que são passageiras e que não têm valor eterno? O que significa ser rico para com Deus? Jesus fala aqui no versículo 21. Trazendo assim uma aplicação prática para as nossas vidas, meu irmão, minha irmã. A avareza é uma tentação constante. Nós vivemos em uma sociedade que constantemente nos diz que precisamos de mais dinheiro, mais bens materiais, mais status. Porém, as palavras de Jesus nos chamam, aliás, nos desafiam a refletir sobre o verdadeiro significado da vida. Jesus aqui nos convida amorosamente a viver de maneira diferente, não para acumular tesouros nesta terra, mas para acumularmos, investirmos em tesouros no céu. Por isso é tão importante avaliarmos as nossas prioridades. O que está acumulando o primeiro lugar em
nossa vida? São nossas posses, nossa carreira profissional ou nossa caminhada com Deus? Jesus nos ensina que nossas riquezas materiais não são a medida da verdadeira vida. Não define se somos pessoas exitosas, bem-sucedidas ou vitoriosas. Não. Nós precisamos investir no que é eterno. Em vez de acumularmos riquezas que se desgastam com o tempo, devemos investir em ações que tenham impacto eterno. Devemos amar o nosso próximo, buscar a justiça, anunciar o Evangelho, sermos generosos. Essas são as verdadeiras riquezas que não se corrompem, nem se desgastam com a ação do tempo, nem ladrão rouba ou mina. Precisamos viver com senso de urgência. A vida é curta e incerta. Como este homem rico, insensato, podemos ser pegos de surpresa pela morte. A questão que devemos fazer a nós mesmos é: estamos prontos para chegarmos na presença de Deus? Estamos acumulando tesouros no céu? Concluindo, meu irmão, minha irmã, Jesus recrimina a avareza porque ela nos desvia do propósito maior da vida. Viver para Deus e para o seu reino, esse é o desafio que Jesus lança para nós. Ele nos ensina que a verdadeira vida não está na abundância dos bens materiais que um homem possui, mas na sua relação com Deus. A parábola do rico, ou melhor, a parábola deste rico insensato é um alerta claro. A morte chegará para todos nós. E o que importa é o que fizemos com a vida que Deus nos deu. Que possamos, portanto, refletir sobre nossas prioridades e viver de maneira a acumular, a depositar, a investir nos tesouros que têm valor eterno. Investindo em nossa relação com Deus, procurando ter intimidade com o Senhor, valorizando a sua palavra e as suas instruções e buscando fazer a sua vontade em todas as áreas de nossa vida. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.